Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à solenidade de Pentecostes. Obrigado por me acolher em sua casa. Eu quero agradecer a você que fez comigo essas 7 semanas, 50 segundos com o Espírito Santo de Deus. E deixamos ele mais próximo do nosso coração. Seja bem-vindo, se possível se inscreva no nosso canal, assista a nossa partida até o final e receba dos céus graças e bênçãos. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Ele antes uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu serviço. Hoje rezaremos com o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como que de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, próxima a Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 103, 104. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. A segunda leitura está na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 3 a 7 e de 12 a 13. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Não há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sequência. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dá aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. O Evangelho está em João, no capítulo 20, versículo 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam,
Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe o lado e as mãos. Então os discípulos se alegraram por verem Jesus. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Hoje celebramos a festa de Pentecostes. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, essa festa é uma festa cosmopolita. O que é isso? É uma reunião de pessoas de todas as raças e condições sociais. Está lá em Deuteronômio no capítulo 16 e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E essa troca do nome de Pentecoste se deu no ano de 333 a.C., no período que os gregos dominavam, quando a Grécia dominou culturalmente todo o mundo. Originalmente, essa festa de Pentecostes, ela tinha 3 nomes dados pelos hebreus. Era chamada Festa das Semanas, das 7 semanas. Ou era chamada Festa das Colheitas, e depois era chamada também Festa das Primícias. Nós estamos há 50 dias que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Foi nesse dia que a igreja acendeu aquela vela grande chamada Círio Pascal. E foi proclamada a ressurreição do crucificado. Hoje, Pentecoste, no final da celebração, esse círio será apagado. E só será aceso novamente nos batizados da comunidade. E agora que esse círio apagou-se, é a nossa vez de sermos uma vela para que a missão do Senhor, a nós confiada, seja realizada. Jesus falou assim: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E disse, soprando: recebei o Espírito Santo. Essa perícope do Evangelho nos apresenta elementos fundamentais da experiência dos discípulos com Jesus ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, sem essa experiência forte com o ressuscitado, a igreja não pode cumprir a sua missão. Abra aqui um parênteses para recordar agora. Lá no livro de Deuteronômio tem algumas novidades. Eles celebravam a memória da libertação do Egito, é quando celebrava a Pentecoste, e também a recomendação de estudar os estatutos. Diabo, que estatuto é esse? A Torá, os 5 livros primeiros da Bíblia. E eles estudavam durante 7 semanas dessa festa. Hoje, o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos mostra essa festa. Essa festa era uma festa judaica, agrícola, e acontecia sempre 50 dias após a Páscoa. Recorda também Moisés que vai buscar os mandamentos. Para a Páscoa, a Pentecoste, vinha gente de todas as nações. O diácono, eles vinham fazer o quê? Vinham agradecer as premissas da colheita. Vinha gente que vinha ofertar a Deus, devolver a Deus o que Deus gratuitamente lhe deu. Aqui nós vemos, que beleza, a gratidão do ser humano. Olha só, tinha pessoas de todos os lugares.
mas pessoas agradecidas porque Deus deu o suficiente para passar aquele ano. Eu pergunto a você, como é que está a sua disponibilidade de devolver a Deus o que é de Deus? Deus nos dá tantos portentos, tantos milagres, tantos tesouros, e muitas vezes eu e você, nós não paramos para sermos generosos, nós não paramos para agradecer. É necessário, nessa hora, devolver com o dízimo na minha paróquia, ofertar. Olha só, a diferença é grande. Dízimo, oferta e esmola. A esmola a gente dá ao pobre. A oferta para manter a casa de Deus. E o dízimo para sustentar a estrutura. Não confundamos. É por isso que o Salmo 103, 104 hoje vai dizer: enviai o vosso Espírito e da terra toda a face renovar. O Salmo de hoje, a liturgia, não está falando no singular, mas no plural. Renovar toda a face da terra. E a segunda leitura hoje da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, Jesus coloca para nós o fruto do Espírito, que é a paz. A paz esteja convosco. Esse Espírito é um vento que nos desinstala, é um vento que nos capacita para a missão. E em seguida da segunda leitura vem a sequência de Pentecostes. Ô Diago, o que é a sequência? É um clamor a Deus, que diz que Deus é bom, o Espírito Santo é meu defensor, é aquele que me dá meu alívio, meu descanso, é aquele que me lava, que me aquece. João 28, Jesus diz: como o Pai me enviou, eu envio você. Recebam o Espírito Santo, o Espírito da paciência, da perseverança, o Espírito da calmaria, da paz, da concórdia. Nós somos batizados e esse Espírito nos forma num só corpo quando eu me abro para Deus, quando eu me abro para a vida fraterna. Mas lembrando que diante do medo das buscas de seguir, buscando segurança, aqueles discípulos estavam dentro de uma porta fechada, com medo. Você também pode estar hoje com medo de perder seus bens materiais, de instalar você no seu conforto. Mas, meu irmão, não tenha medo, tudo é passageiro. Eis o ponto de partida para eu e você crescermos na vida cristã. Recuperar a minha identidade com missão. Reconhecer que Deus, Jesus, é o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele está ressuscitado e está no meio de nós. Porém, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele se coloca no meio dos discípulos, mas ele não garante para mim e para você que não vai acontecer nada. Pelo contrário, ele anuncia que a paz esteja convosco. A paz de Jesus é que vai acalmar o meu coração para todas as tempestades que aparecerem na minha caminhada. Nós fomos feitos para carregarmos uma cruz. São Leão Magno, ele fala lá no século V, diz que a descida do Espírito Santo foi um dia aguardado por todos os discípulos de Jesus. Então, peçamos a Deus, esse domingo tão bonito, a graça de nos perdoarmos mutuamente, que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus e que recebamos alegres, felizes, a chegada do Espírito Santo, para que eu possa sempre amar e servir, tudo para a maior glória de Deus. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho
Espírito Santo. Amém. Paz e bem.